Meus leitores aqui é o Carmelino, que está aqui nos acompanhando nessa viagem. E, para minha surpresa, o Carmelino, ele foi comissário na época daquele acidente, famoso acidente de um Boeing 707 nas proximidades de Orly, na França, né? E que ele vai aqui agora ao vivo e a cores nos relatar. E a minha primeira pergunta que eu fiz aqui para o Carmelino, nosso querido Carmelino, uma pessoa muito doce, muito acessível, foi: Carmelino, como é que foi assim? Vocês sentiram o cheiro da fumaça assim, não? Como é que foi? A capacidade do ônibus é 46. Não, nós estávamos, o avião já tinha iniciado a descida e nós estávamos trocando o paletó do uniforme, que a gente serve o café da manhã com o paletó e depois estava colocando o outro. Nisso saiu da toalete, ao lado, uma senhora e atrás dela uma fumaça branca e muito espessa, como se fosse gelo seco ou talco até. Uma fumaça muito branca e muito espessa. Saiu atrás dela. E eu falei: o que foi isso, minha senhora? Ela disse: também não sei, quase morri afogada aí. E foi pra frente. Nisso, meu colega, G. Mascarenhas, estava abaixado, lacrando o carrinho de bebidas. Ele olhou pra lá, ele tinha ângulo pra ver e falou: é fogo. No que ele falou, é fogo. Peraí, mas tinha fogo visível ou era só fumaça? Foi o que ele me falou. É fogo. Aí eu corri no extintor, peguei o extintor, ele já estava na porta do banheiro e eu vi fogo na altura da pia. Você viu fogo mesmo? Vi fogo ali. O que é que você sentiu, Carmelino, na hora, vendo aquilo? Nada, a gente só faz aquilo que é treinado para fazer. Ou? Nada. Aí então eu corri na cabine de comando, entrei e avisei o comandante Gilberto, que estava na direita, o microfone falando com o controle de voo. Falei: comandante, tem fogo a bordo na toalete lá atrás. E eu vi ele já passar a informação para a terra: temos fogo a bordo. E aí começou aquela correria toda. Quando eu voltei lá para trás, já estava aquelas cortinas fechadas para retardar a passagem da fumaça daquela área para os passageiros. E muita fumaça, mas aí já não era mais fumaça branca, era fumaça preta, como se fosse pneu queimando. E essa que mata, né? Ela corria pelo teto do avião e fechava como se fosse uma barreira que a gente não enxergava. A meio metro de distância a gente já não enxergava. Até que altura do salão do avião? Até a metade? Tomou conta. De toda a aeronave? Toda a aeronave. Até a cabine lá? Até a cabine. Por isso eles abriram as duas janelas da cabine para colocar a cara de fora, a cabeça de fora, para enxergar, para poderem pilotar e fazerem o pouso de emergência que fizeram. Eles fizeram esse pouso de emergência com a cabeça de fora do avião. Tanto é que o comandante Gilberto, na pancada, ele quebrou o rochedo, ele estava com a cabeça fora. Mas a tripulação foi para dentro da cabine nessa ocasião? Não, dentro da cabine tinha o comandante Fusimoto, o Gilberto, dois mecânicos de voo, que era o de Fentela e o outro que eu não me lembro o nome dele agora. O de Fentela morreu dentro da cabine. Tinha... Ele morreu dentro da cabine por quê? Porque ele estava em pé, sem cinto, e deu com a cabeça no painel superior do avião. E abriu aqui assim. Na ocasião do pouso forçado. Exatamente. Então não cabia mais ninguém praticamente lá dentro. Isso foi tudo invenção de gente que nunca esteve, nunca viu, nunca soube. Nós lemos aí numa versão de um livro que eu não quero citar, mas algumas coisas que a gente vê que não coincide com a verdade, não é? Eu, quando voltei, que segundo a informação do controle de voo de Paris,
A história toda demorou 3 minutos e 40 segundos, que eles começaram a contar a partir do momento que o comandante Gilberto comunicou temos fogo a bordo, até o momento que nós desaparecemos do radar de Paris. Mas, comissário, deu para pelo menos chegar na cabeceira da pista? Ficamos a 1 minuto e meio antes da cabeceira da pista. Pousaram onde? Antes. Pousaram num campo de trigo? De cebolas. De cebolas. Foi obrigado a pousar ali, porque não tinha mais jeito, já não tinha quase comando ali. E o avião bateu muito quando fez esse pouso forçado? Ele bateu com força, daí eu comentando com os comandantes que eu fiquei internado em Paris, 15 dias no hospital, e no quarto com o comandante Fusimoto. E eu perguntei, aquela pancada grande, aquilo é normal? Ele falou, faz parte do treinamento de emergência, que a Boeing inclusive sugere que a gente, quando vem em emergência para pousar muito curto, a gente tem que bater com muita força no chão para perder os trens. Porque perdendo os trens a gente já desliza melhor. Não, e corta pelo menos 40% da velocidade. Ah, sim. Então precisava dar uma pancada daquelas. Bem, quando a aeronave parou, qual foi o quadro? Bom, a aeronave parou, eu estava deitado no corredor do avião, ali na frente tem a porta dianteira do 707, eu estava no corredor, tem aqueles 2 toaletes, eu estava deitado de costas com um pano molhado no nariz. Aí então, quando o avião parou aquela barulheira toda e ficou um silêncio enorme. Mas se ouvia gritos na ocasião? Nunca se ouve grito, nunca houve nada. Silêncio. Mas o silêncio da morte, talvez todo mundo já tivesse. Inclusive, eles disseram que o monóxido de carbono em 6 segundos perde o sentido já. Então já estava todo mundo ou sem sentido ou morto. E 9 no máximo está tudo morto. Nossa! Quer dizer, perderam os sentidos em seguida. Então, aí eu estava deitado, foi aquele silêncio e eu olhei assim, a porta da cabine de comando estava aberta e eu vi um facho de luz assim, mas tudo embaçado com fumaça, e eu segui esse facho de luz, era a janela direita da cabine de comando. Até agora eu não sei, eu pulei de cabeça como se eu estivesse mergulhando. Pro solo? Quantos metros pro solo? 4,5, 5 metros, algo assim. Mas aí fraturou alguma coisa? Não. Pô, mas que sorte. Os anjinhos estavam ali para me segurar. Devia ter segurado os outros que morreram. E eu saí todo ofuscado daquela escuridão. E fora eram 3 horas da tarde e tinha um fio de nuvem no céu e um sol de rachar. E eu fiquei ofuscado. E eu saí. E qual foi a sua sensação? Eu saí correndo e pensando, vai explodir, e não enxergava nada. E o que você sentia naquele momento? Eu queria correr longe daquilo e cair dentro d'água, num riacho. Estava quente? O senhor estava quente? A água? Não, o seu corpo? Eu acho que sim. E daí que eu senti água, eu lavei o rosto. Onde é que o senhor encontrou água? Fiz gargarejo, porque eu saí correndo e não enxergava nada. Mas o senhor encontrou água onde? Não, eu caí num riacho. Tinha riacho lá próximo? Tinha. Aí eu fiz gargarejo, lavei o rosto, levantei, parou um carro na margem assim, e o francês desceu e falou, você estava ali? Eu falei, estava, me ajuda. E subi, e ele botou a mulher e a filha para fora do carro e fomos até o avião. O senhor fala francês? Fala um pouco. Aí então, que eu descobri que aquele riacho era o esgoto a céu aberto da região. Mas eu não lembro de sabor nenhum da coisa. Nem cheiro. Eu sei que eu lavei o rosto e fiz gargarejo. Mas você deu uma olhada para trás para olhar para a aeronave? Ah, sim. Eu estava a uns 50 metros. O avião todo queimado assim em cima. Tinha labareda? Já não tinha mais. E o comandante Gilberto tentando subir na turbina, acho que do avião, se não me engano, que ele queria subir para ver se ele podia abrir umas saídas de emergência para ver se dava para salvar alguém. Mas ele não estava todo quebrado? Ele teve esmagamento de 3 vértebras e mais a fratura aqui, mas ele estava lá, tentando, se esforçando. Foi realmente a função
Aí, comissário, eu acho que aí o senhor está resgatando a memória do comandante Gilberto, que alguns relatos que se leu, a tripulação apareceu como salve-se quem puder e os passageiros que ficassem. Mas uma atitude heróica do comandante Gilberto, porque ele mesmo com costelas quebradas, um osso do pescoço quebrado, ele ainda tentava salvar, abrir portas. Nós pegamos o Gilberto, pusemos nesse carro. Ele não foi covarde, ele foi um herói. Pegamos o Fusimoto, que não podia ficar em pé, carregamos, pusemos nesse carro. O Fusimoto, se o senhor olhar naquela foto do avião, o senhor vê a máscara de oxigênio assim pendurada para o lado de fora. Porque o Fusimoto estava na esquerda e ele estava, o senhor sabe a posição do manche, segura o manche aqui e aqui na manete, né? Sim. Entrou uma árvore pelo nariz do avião e bateu na coluna do manche. O manche veio, rasgou aqui a mão do Fusimoto, ele levou 43 pontos aqui. Nossa. Esmagou o pé direito dele e ainda quebrou aqui o braço dele. Nossa. Então ele ficou naquele cinto de 5 pontos que não podia se mexer. Que coisa, que situação, hein? Mas ele com a ponta do dedo, ele me relatando, eu fiquei com ele no quarto do hospital, 15 dias, ele me relatando. Ele conseguiu rodar a fivela do cinto e só na perna esquerda ele foi dando um jeitinho, ficou em pé e se jogou de costas da janela, lá de cima. E ele ainda estava de máscara. Ele caiu, nós pegamos o Fusimoto, pusemos dentro do carro e depois eu peguei o comissário francês, o Alain, e falei: Alain, vai com eles que você fala francês. E tocaram para o primeiro hospital ali. Daí eu fui num outro carro que apareceu ali, daí fomos eu, o Galete, que era um outro comissário, estava com um corte enorme aqui, sangrando muito, a comissária Andréa, fomos para o hospital e era um hospital que não era de serviço de pronto-socorro, serviço de emergência, era um hospital de ambulatório, então eles ficaram perdidos como barata tonta. Porque o senhor sabe que emergência e pronto-socorro é para uma especialidade na medicina e eles eram só de ambulatório. Foi uma coisa triste ali, mas nos atenderam em tudo que puderam e daí chegaram todos lá e os passageiros. O passageiro único que se salvou, que foi o Ricardo Trajano, amigão que hoje mora lá em Belo Horizonte, um cara muito bacana. Ele estava desacordado durante esse momento todo e ele estava na galha dianteira do avião. Quando o comissário que ficou ali dentro da galha abriu a porta e foi saltar, ele viu a cabeça de alguém ali que ele não reconheceu, mas estava desmaiado ali e ficou com a cabeça do lado de fora, tanto é que explodiu o tanque central da asa direita e ele inalou querosene, foi o que gerou uma gravidade maior no caso dele, que ele teve o corpo queimado, mais broncopneumonia por inalação do querosene que ele inalou. Esse foi o passageiro, Ricardo Trajano. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi assim a atitude do governo francês imediatamente após o acidente? O governo não, mas o pessoal, claro, do governo, o bombeiro e a polícia, todos eles ali nos assistiram em tudo. Mas a investigação foi feita pela França ou pelo Brasil? Brasil, França e Estados Unidos, os três. Os Estados Unidos como fabricante do Boeing. O fabricante tinha o representante do FAA também. Na época, até a título de curiosidade, eu sendo entrevistado pelo representante do FAA e da Boeing, eu falei para eles assim: a próxima vez que isso me acontecer, eu juro que eu vou pegar a machadinha dentro do avião e vou arrebentar quantas janelas eu puder para fazer evacuação de fumaça. E o representante da Boeing sorriu e falou assim: você não vai conseguir. Eu falei: por quê? Porque aquele vidro estrutural aguenta 70 toneladas por polegada quadrada. Então tinha que ser um machadão, né? Isso no 707 naquela época. Imagina hoje a segurança que deve ser.
Então, eu falei, poxa, então vai ser do mesmo jeito, porque a gente não consegue abrir a saída de emergência por causa da pressão estática e pressão dinâmica do lado de fora. Me diz uma coisa assim, ainda tem dos remanescentes desses acidentes, assim, a maioria ainda está vivo da tripulação? A Andréia está viva, está muito bem, o Galete está muito bem. O comandante Gilberto também? O comandante Gilberto faleceu. Ele faleceu. Sumiu naquele avião que desapareceu vindo de Tóquio para Los Angeles. Aquele avião, ele era o comandante. Poxa, o destino, né? O destino, né? Então, eles... Mas a maioria está viva ainda. Tá, o Fusimoto está vivo, o Zilmar, que era navegador, está vivo. O Álvio, que era segundo oficial, está vivo, mora em Porto Alegre. O filho do Álvio voava na VASP, agora não sei se está na TAM, na Gol. E o senhor tem muita saudade do tempo de comissário? Eu já fiz essa pergunta em off e estou fazendo de novo agora. Eu já sei sua resposta. Olha, do dia a dia não, mas dos colegas, dos amigos, dos passeios, dos ambientes, que das namoradas, tudo. Nem tanto isso também, porque no nosso caso, dos voos internacionais, o pessoal namorava e se casava. E voavam os casais juntos. A Varig facilitava que os casais voassem juntos. Era muito raro quando havia casal separado. Que hoje é mais comum, né? Hoje acontece isso. Então, eu não tive grandes chances nisso aí. Eu era o chefe de equipe e normalmente eu escolhia porque eram colegas mais antigos, já eram casados, tinham filhos grandes, então voavam os casais. Mas o senhor é casado? Eu fui casado, me separei muitos anos depois do acidente. Ah, tá bom. Pois então, aí foi um prazer. Nós estamos aqui nessa entrevista, esse relato, muitas surpresas aqui em relação ao que nós lemos sobre esse acidente, que foi uma versão só. Estamos vendo aqui a versão do comissário Carmelino. Comissário Carmelino. Desculpe, a minha memória de um ancião. Carmelino é uma pessoa afável. É paulista, Carmelino? Eu sou paulista, não tem nada perfeito no mundo. Mas você parece assim, você parece nordestina, assim como a Marta, né? Aqui, nós temos um grande prazer em tê-la aqui nesse evento da TAM, né? Que nós estamos aqui. E vou mostrar aqui o restante aqui do ônibus aqui, né? Isso. Muito obrigado pela entrevista. Eu fico satisfeito com a entrevista. Aqui são os passageiros aqui, destino ao evento lá da TAM. O segundo voo das Velhas Águias, né? É o primeiro evento cultural da Abravaer, que é a continuação do trabalho da ABAC, e nós vamos visitar o segundo encontro das Velhas Águias, que é uma iniciativa do Museu da TAM. Então é uma iniciativa do João Amaro, ele que gosta, que era o idealista do museu, ele que quis fazer esse segundo encontro. O encontro começou ontem, mas o nosso passeio para viabilizar só conseguiu ir e voltar no mesmo dia. Então nós estamos indo hoje, que é domingo, dia 15 de junho de 2014. E temos a presença de 3 integrantes que vieram de Fortaleza para esse passeio. Pois é, olha, eu estava até comentando aqui, e a Marta, ela parece muito com o nordestino, essa maneira assim, já vai ficando assim de amiga, de deixando a gente à vontade. Seja muito bem-vindos. A irmã parece mais com paulista, né? Mas também tinha vindo um voo aí de madrugada, né? Mas ela é muito querida também. Muito querida. Nosso ônibus reuniu pessoas, depois você vai ter a oportunidade de conhecê-los melhor. Nosso ônibus, ele reuniu pessoas muito legais, que são referência ainda em diversas áreas, né? Tá bom. Tem autores, escritores, fotógrafos, pessoas que trabalharam na aviação comercial, como Carmelina, pessoas do Voo à Vela, o seu Ishida, que é do Voo à Vela. Né? Temos pilotos da aviação ele? O seu Ishida está descansando lá atrás. Parece que abriu a boca ali, né? Não. Lá atrás. Tá ótimo.
excelente. Ali é o casal, o piloto. O Luiz Pelato voa na Avianca, na aviação comercial. Tem que puxar o saco do patrão para fazer voo junto com vocês, hein? Pois tá bom. Obrigado aí.